Olá, meus irmãos, chegamos, estamos aí online já. Vamos para mais uma aula. Graças a Deus, a semana passou com muita bênção e vitória. Vamos lá para mais um estudo e aprendizado da palavra de Deus. Certo que, lembrando que estamos já para pouco tempo concluir este curso para pregadores. Então você que quer desenvolver na área de pregador ou ouvinte também para aprender a palavra, é um curso especializado para você e para a aperfeiçoação da palavra de Deus, certo? Quantos irmãos vão entrando aí, vão entrando na nossa live, vai compartilhando, pega um link, os irmãos do grupo, os alunos do grupo, pega um link da nossa live aqui e posta. Eu vou deixar em aberto lá agora no grupo, só um minutinho. Amém, irmãos? Então vamos lá. Já o grupo já está aberto. Os irmãos que puderem pode estar mandando lá no grupo o link. Coloquem compartilhar aí, compartilhe com seus amigos que tenham interesse para aprender mais da palavra. Nós vamos evoluir mais hoje, aprendemos mais um pouco e ao final da live eu vou aplicar para os irmãos aqui um conteúdo sobre o assunto que decorrer da semana eu apliquei para os alunos do grupo, tá ok? Então por enquanto vai compartilhando aí, compartilha, copia, coloca compartilhar, tem copiar link, compartilha lá no seu WhatsApp para nós avisarmos os irmãos aí, amém? Você que for chegando, dá seu joinha, seu coraçãozinho para o Senhor, para eu ver que você está chegando aí, para a gente já dar início à nossa aula, tá? Hoje nós vamos entrar na introdução, aprendermos o que é a introdução da palavra. Então a introdução da palavra é algo importante aí para desenvoltura do conhecimento e da início aí da pregação. Nós estamos na página 16. Nós já falamos sobre a ilustração. Eu falei para vocês um pouco sobre o que é ilustração, alguns tipos de tema. Nós falamos aqui sobre como montar um tema. Abordamos aqui também a respeito do texto, buscar o texto bíblico, estudar a Bíblia, ter uma facilidade de leitura da palavra. Pastor, eu não entendo, eu não compreendo ainda a Bíblia, eu não tenho facilidade de entender a palavra. Calma, com adaptação. Quanto mais você desenvolve, lê um pouco, mas eu não tenho facilidade, eu não sou uma pessoa voltada tanto. Não, tudo em gerar de relacionamento, é um costume. Você precisa se relacionar com a Bíblia. Tem pessoas que têm 20 anos de igreja e não se relacionam com a Bíblia. Tem pessoas que começa hoje e daqui um mês, 2 meses ele está mais desenvolvido do que uma pessoa com... Então não é o tempo que você tem de cristão, é o tempo que você dedica para entender ou absorver a palavra. Então nós vamos trabalhar isso daqui para que você absorva aí. Essa semana nós abordamos uma pergunta. A pergunta foi a seguinte: nós somos corpo, alma e espírito. E os animais? Os animais, ao seu ver, ele é o que? Ele é espírito, ele é só corpo, ele é corpo e espírito, ele é espírito e corpo, ele é
espírito e alma, ele é corpo e espírito, é corpo e alma, ele é espírito, corpo e alma. Então nós abordamos isso no nosso grupo fechado a respeito desse contexto aí. E ao final dessa live aqui eu vou explicar de uma maneira melhor para que você aí que talvez tenha dúvida ainda absorve, você que também não está lá no grupo esteja apto aí a entender o que nós vamos aplicar hoje aqui. Mas vamos lá. Isso, vai entrando aí dando seu joinha, a paz do Senhor para todos, Elias, a Leia também, bem, Deus abençoe, a Cléia lá de Sarzedos, tá entrando algumas pessoas aí. Vamos lá, nós vamos falar hoje sobre introdução. Então entenda, a base de uma ministração boa. Ah, pastor, mas eu não ministro, eu não prego. Não, mas mesmo você não pregando, você vai estar aprendendo a desenvolver essa facilidade de você absorver a palavra de forma melhor quando você for a uma igreja ou estiver ouvindo aí. Vamos lá. Ó, nós já falamos do texto, já abordamos aí a estrutura do sermão, que é o alvo, objetivo, objetivo, alvo e assunto, que é o que nós já aplicamos. Já abordamos aí o texto bíblico. Aí do texto bíblico você vai tirar um tema e desse tema nós vamos abordar algumas coisas. E aí eu falei um pouco sobre a ilustração e agora nós vamos falar sobre a introdução daquilo que eu peguei de um texto. Então eu escolhi um texto para ministrar. Eu escolhi, seja qualquer for texto bíblico, referência bíblica, certo? Que tudo que eu vou ministrar tem que estar dentro da Bíblia. Não posso ministrar coisas de livros ou semelhança. Eu posso aplicar as coisas e o conhecimento dos livros, mas desde que esteja na Bíblia. Então vamos lá abordar aqui para nós entendermos melhor esse assunto. A introdução é a partir do momento que eu leio o texto, que eu faço um resumo, faço pergunta para o texto e agora eu vou introduzir, eu vou contar a história do texto que eu vou ministrar, para que as pessoas assimilam um resumo daquilo que eu quero aplicar para elas segundo aquilo que eu li da palavra. Vamos supor aqui que vamos dar um texto aí. Alguém quer citar algum texto aí? Alguma referência bíblica para nós abordar aqui? Algumas referências. Eu vou num texto mais fácil, que é um texto mais referente à história. É um texto mais tranquilo. Vamos para Davi. Davi é um texto assim fácil e um texto que você vai ter facilidade de acompanhar aí. Vamos lá. 1 Samuel, no capítulo de número 16, né, assim, mais fácil, que todos conhecem aí, acredito que vai ser fácil para que você assimile o que nós vamos trabalhar aqui. 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 1. Olha o que diz, ó. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o seu chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então, aqui está referindo a um texto bíblico falando a respeito de uma passagem histórica, uma passagem que vai facilitar. Amém, irmãos? Vamos lá, travou aqui, mas voltou. 1 Samuel, capítulo 16, o verso de número 1. Olha o que diz. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1, vai falar a respeito de Davi. Então, o que eu preciso fazer para que a minha introdução seja uma introdução bem rica e bem aplicada? Eu preciso pegar
a história, ler o capítulo 16 e entender o capítulo 16, o capítulo 17, seja a quantidade de capítulo que é necessário eu ler, que eu entenda a história de Davi ou parcialmente esteja dentro do conhecimento de quem é Davi, de qual as características de Davi. Quanto mais eu me enriqueço a ter entendimento de quem era Davi, de como Davi nasceu, de como Davi foi criado, a forma da educação de Davi. Então, tudo isso vai fazer com que a minha introdução seja uma introdução bem aplicada. É certo que quando você entende uma boa introdução, o que acontece? Você, ao ouvir alguém, você percebe, é perceptível que você vai notar que aquela pessoa ela não tem entendimento ou ela não estudou sobre o assunto ou sobre aquilo que ela vai ministrar. Então é importante que você leia sobre aquilo que você vai ministrar, principalmente se é uma história, é uma coisa contada da vida de alguém, como a referência que demos aqui sobre Davi. Porque tem pessoas que querem pregar sobre algo, por exemplo, aqui um texto como Davi, que já vi muitas vezes ministrado, eu acredito que você também, que a pessoa ela vai ministrar algo e ela não tem entendimento assim real de quem era Davi, de como foi a criação, de como foi o comportamento de Davi em muitos aspectos. E isso vai dificultar a pessoa a trazer uma mensagem bem organizada, uma mensagem aplicada de forma que as pessoas entendam e absorvam e seja uma aplicação de revelação também para com elas. Então é importante que eu entenda isso. Então uma boa introdução é importante aí. Tá referindo aqui na apostila que eu passei, que eu deixei para todos aí imprimir. Você que não imprimiu, uma moça mesmo me mandou lá de Igarapé que ela não imprimiu devido à pandemia lá, tá difícil para imprimir. E eu sei que tá difícil aí devido ao fechamento dos estabelecimentos. Mas você que já imprimiu ou você que vai imprimir, acompanhe comigo aqui. Na apostila, no capítulo, na página 16, vai falar a respeito de começar uma introdução ou começar um sermão de forma que não é tão simples e fácil. É referente a um avião. Para que o avião esteja em estabilidade no ar, de uma forma que ele vá tranquilo, ele precisa fazer uma decolagem boa, uma decolagem que seja ao alcance de trazer um voo excelente. Então, se a decolagem ela não é uma decolagem boa ou ela não tem facilidade na hora de decolar, ele não vai conseguir ficar de uma forma aprazível no ar, de uma forma tranquila. Então, a introdução é como se fosse isso. Eu preciso ter uma decolagem boa para que quando eu estiver no ar ou eu aplicar, que nós vamos aprender o corpo da mensagem, as pessoas estejam interessadas. Porque o problema de muitas pessoas introduzirem a história ou falar um pouco da Bíblia antes de aplicar é que elas não têm conhecimento daquilo que elas vão falar. E elas falam de qualquer maneira e as pessoas não têm aquela facilidade de entender ou de absorver. E ela às vezes vai ficar fora do contexto, fora da mensagem, devido ao próprio ministrante. Então é importante que eu faça isso. Tá dando para compreender aqui? Se tá dando para compreender, fala assim, pastor, eu tô entendendo. Deu para entender aqui. Pode escreve aí, anota aí que você tá entendendo o que eu estou aplicando aqui a respeito da introdução. Isso, você que chega aí, dá um joinha, compartilha aí para alcançarmos mais pessoas, avisarem as pessoas também lá do grupo. Eu deixei o grupo aberto lá agora para os irmãos estarem compartilhando lá
a nossa live. Graças a Deus estamos edificando pessoas aí. Já estamos a mais de 70 pessoas no nosso grupo e aprendendo. Graças a Deus edificando pessoas de Pernambuco, da Bahia, pessoas no interior de Minas, a grande BH e região. E graças a Deus tem edificado muitas pessoas aí para crescimento. E aproveite que quando essa pandemia, que creio e tenho certeza que vai findar, quando você retornar à sua igreja de uma forma assim, sem precisar de máscara daqui a um tempo, você vai ter uma mensagem assim excelente, você vai conseguir ter mais coragem, mais segurança em cima do altar, que isso é de uma grande importância. Então você que está entendendo, compartilha aí para mim, fazendo favor, que você está entendendo. Pastor, estou entendendo. Pastor, estou compreendendo a live. Tá edificante, tá dando para entender o que o senhor está falando aí. Tá tranquilo. Tá dando para compreender? Anota, escreve aí nos comentários aí se você está entendendo, se está compreendendo a respeito do que nós estamos abordando aqui. Então é importante entendermos aí. Vamos lá. Então a introdução ela precisa ser tá colocado aqui de 10 a 15 minutos, dependendo da ministração que você for pregar. Por quê? Porque é importante que você aplique a sua mensagem, seja uma mensagem com uma riqueza de conhecimento. Então, quanto melhor você conhecer, por exemplo, eu vou falar sobre Davi, então eu vou entender Davi no pasto, eu vou entender Davi na educação, Davi no comportamento com seu pai, Davi no nascimento, quem foi a mãe, se não tem o nome da mãe, como é que eu descubro? Então, tudo isso é importante para que eu possa facilitar na minha introdução. Outra coisa, apropriada de acordo com o tema do sermão. Quem lembra do tema? Então, tudo tem que estar vinculado ao seu tema. Então, a introdução ela tem que estar voltada a isso. Como, pastor? Eu vou ministrar sobre Davi. Tem uma mensagem de Davi muito antiga que eu ministrei, falando sobre levantando o oitavo, que é o que Davi passaram-se os 7 irmãos e levantou Davi. Então, eu falo sobre o número 8, referente a Davi, que fala sobre um novo começo. O número 7, perfeição. O número 8, de recomeço, de uma nova história, de uma nova programação de vida, de restauração, de ânimo, de conquista. Então, tudo novo. Então, a referência a respeito disso é falar sobre Davi, falar sobre os 7 irmãos. Então eu preciso entender isso, compreender essa visão de Davi, para que a minha aplicação esteja, quando eu for aplicar, esteja importante. Então a introdução relacionada precisa entender o que eu vou ler. Leia, releia, pergunte, faça pergunta para o texto, para que você absorva de uma forma assim, bem importante. Simples, sem arrogância, sem prometer muito, cuidadosamente preparada. Então, são coisas que eu preciso aplicar na minha introdução para que ela desenvolva melhor. A página 17 aí vai falar sobre a ilustrativa e a definição e a interrogação. Então, e a quarta vai ser a alusão histórica. O que é isso? É eu trabalhar em cima da minha introdução sobre vários aspectos, como trabalhar em uma ilustração, introdução. Imagine que o assunto que será abordado seja complexo e abstrato. Então comece uma ilustração que explique e esclareça o que pretende dizer. Então eu preciso trabalhar com a minha introdução, resumidamente falando, eu pegar a história, que é eu indico para os iniciantes melhor você pegar uma introdução sobre história, por exemplo, de Davi, coisas que contam histórias, sem muita referência como Salmos,
Provérbios, porque são textos que vai dificultar os seus argumentos e você precisa de uma desenvoltura maior. Então eu indico até que tem 3 tipos de mensagem que nós vamos aprender e uma delas é histórica. E é a principal que eu aplico, assim, que eu indico para os iniciantes. Pregar uma mensagem mais que tenha história. Mateus, que fala sobre Jesus, que fala sobre a história de alguém, de uma cura de uma pessoa, referente a esse aspecto, para que facilite você mesmo de abordar a história dentro da Bíblia. É importante que a introdução esteja vinculada a um assunto. Então eu vou te explicar aqui para que você entenda de forma assim melhor uma introdução. Você, vamos pegar o texto que nós lemos aqui, 1 Samuel capítulo 16. É você aplicar para as pessoas a história. Vou iniciar aqui com poucas palavras, bem rapidinho, só para que você entenda. Eu iniciar assim, paz do Senhor, irmãos, entenda, nós acabamos de ler um texto a respeito de Davi, e Davi agora, eu vou observar que Davi, ele era um jovem de aproximadamente 16 anos, então aqui você já vê que foi algo que foi estudado, então você já vê que a pessoa tem um entendimento, ela procurou estudar sobre a questão de Davi. Então vamos lá. E Davi, aos seus 16 anos, a Bíblia diz que ele pastava, que ele cuidava de ovelhas. E a Bíblia diz que ele, cuidando de ovelhas, ele ficava distante da casa de seu pai. Certo que durante toda a parte do dia ele estava apacentando ovelhas. Uma coisa que me traz clareza é que Davi tinha apenas por volta de 16 anos e já era um jovem responsável e obediente. Então, entenda que dentro do texto eu peguei uma ilustração, fiz uma alusão do texto a enxergar algumas características de Davi, algumas coisas no caráter de Davi que já traz, por exemplo, para eu preparar para aplicar para a igreja. Então isso tudo é importante. E aí a partir daí eu começo a entender, porque eu li sobre Davi, eu percebi coisas de Davi. Davi só aos 16 anos, Davi era obediente, tinha 7 irmãos, boa parte dos seus irmãos era de guerra, e os outros irmãos que não eram de guerra. Então hoje que você tem uma facilidade de ir para a Bíblia, Davi, como é que você vai descobrir os 7 irmãos de Davi? Tem os nomes, eu vi uma vez o rapaz falando, eu fiquei assustado, como é que ele... Então você vai pegar e colocar lá Davi, ver onde que tem Davi, que você vai ver que em Crônicas fala de todos os irmãos de Davi. Então tudo isso é importante para você acrescer na sua introdução. Tá dando para entender aqui? A sua introdução, ela precisa ter todo esse enriquecimento, ou você precisa trazer toda essa clareza para que as pessoas entendam a postura de Davi. E segundo aquilo que você for aplicar, você vai preparando o ambiente. É como uma entrada, preparar o assunto, preparar a aplicação. E uma coisa que nós vamos aprender nessa aula e na próxima, que é de excelentíssima importância para a maioria dos pregadores hoje, a maioria dos pregadores hoje fazem isso. Eles não aplicam a mensagem de forma correta. Por quê, pastor? Porque eles infelizmente conta história e não aplica. E a mensagem sem aplicação, eu não trago o ouvinte para a minha mensagem. Eu fico só dentro da mensagem. Eu fico só dentro da Bíblia. E acaba que as pessoas não é envolvida para dentro da mensagem em cima daquilo que elas vivem hoje. Então eu preciso trazer a palavra para dentro da pessoa e trazer a pessoa para dentro da palavra. E aí ela vai envolver dentro da palavra
em um momento em que ela está vivendo no século XXI, em respeito de situações que aconteceu há 2.000, há 3.000, há 2.500 anos atrás, ela vai ter essa maturidade de falar, não, é isso que eu estou vivendo, é isso que eu estou passando. Então isso vai trazer para ela o interesse de entrar para dentro da palavra. Mas para isso eu preciso me enriquecer dentro da introdução. Por isso que até agora eu tenho falado com vocês, estude Bíblia, leia um dia, leia dois, leia um capítulo por dia. Você quer pregar uma mensagem, leia o assunto, procure saber por que disso, por que daquilo. É a famosa exegese e as 10 regrinhas que eu deixei para vocês aí na apostila, que é importante vocês aplicarem aí. Deu para entender até aqui o que é a introdução? Responde aí para mim, comente aí, pastor, entendi a introdução, deu para entender o que é a introdução. Até o final dessa live eu vou passar para vocês aqui a resposta que eu passei, deixei lá no grupo. Você que tem interesse de entrar no grupo, procura o link no meu perfil do meu Facebook, vai descendo que você vai ver um link para entrar no grupo do WhatsApp. E lá eu passo perguntas, lá eu respondo, lá eu mando a apostila em PDF para que você imprima e possa nos acompanhar aí no curso. Lembrando que se Deus abençoar, nós vamos estarmos fazendo aí imersões assim que acabar esse curso de assuntos polêmicos que as pessoas têm dificuldades de entender e poucas pessoas têm coragem de abordar, que é Santa Ceia. Por que eu preciso ceiar? A famosa Santa Ceia que eles dizem. Dízimo, oferta, salvação, reino. Então nós vamos abordar tudo isso aí. Qual é a necessidade de fazer? Devo fazer? Não devo fazer? Lúcifer, por que Lúcifer pecou? Por que Lúcifer não é perdoado e nós éramos? Então tudo isso eu vou abordar aqui nas nossas lives aí. E vamos a crescer aí para que vocês absorvam aí. Tá dando para compreender? Compartilha aí. Vamos ver se você tá entendendo. Manda aí para mim aí. Pastor, eu tô entendendo, compreendi. Pastor, entendi o que o senhor tá falando. Já deu para entender aí a introdução. Pra gente passar para outra parte aí. Tá dando para entender? Deu aí, manda aí para rapidinho pra gente continuar. Tá dando? Se não dá, faço, pastor, não entendi ainda, não entendi. Tá dando para compreender aí? Amém? Vitória? Então tá, então. Então vamos continuar, então. Então vamos lá. Nós vamos pro corpo da mensagem agora. Não, isso, ó, pra você ver, isso é muito importante aqui, ó. Introdução e corpo. Tudo isso está ligado. A introdução é a história da Bíblia. A introdução é eu entender o texto e absorver ele. A introdução é eu fazer tudo isso para que eu entre no corpo. Então, o corpo da mensagem agora é a hora de trazer o ouvinte para dentro da história. Então, é importante na introdução eu trazer clareza daquilo que eu vou ministrar, segundo a palavra. O corpo é a hora de eu pegar o ouvinte e trazer para dentro da minha introdução, para dentro da minha história, ou a história que eu estou ministrando, que é a palavra. Então, a necessidade de trazer o ouvinte para dentro da mensagem é importante no corpo. Então, se eu não tenho uma boa introdução, eu vou só falar da história e às vezes a pessoa ela não vai estar interagida com aquilo que eu estou falando, e quando eu for trazer ela para dentro da minha história, do texto bíblico, ela vai fugir. E aí é onde que haverá dificuldade, porque isso vai fazer com que eu não alcance a pessoa. Quem lembra do triângulo? Aqui é eu, Deus e o ouvinte. Então é importante que eu entenda isso, para que eu não quebre isso. O vínculo aqui entre o ouvinte e Deus, entre eu e Deus, entre eu e o ouvinte, para que forme um triângulo, para que senão a mensagem não flua.
Tá entendendo aí? Então vamos lá. Se está entendendo, vai comentando aí. Pastor, tô entendendo. Pastor, tô compreendendo aí. Dá um joinha, um coraçãozinho para eu saber que você tá assimilando aí. Vamos lá. As divisões, agora nós vamos aplicar o corpo da mensagem. Agora o corpo da mensagem é uma facilidade de você organizar para você primeiro, e aí depois você vai organizar para aplicação para as pessoas. Então você vai aplicar para você. Lembrando que hoje eu não estou em Belo Horizonte, estou em outra cidade. Mas nós vamos fazer a live aqui de um jeito ou de outro. Vamos lá. As divisões do corpo, agora nós precisamos trabalhar a mensagem de forma que eu possa entender melhor a aplicação para as pessoas. Tem pessoas que ele anota, boa parte das pessoas fazem anotações, que é o famoso esboço. Pastor, o que é esboço? Esboço é eu fazer uma anotação e deixar em cima da Bíblia. E eu, todas as vezes que eu estiver ministrando, eu dou uma olhada e eu coloco o tópico, e eu olhando para o tópico, eu vou lembrar qual é a próxima tarefa ou qual é a próxima aplicação que eu vou aplicar. Entendeu? Então, essa é a facilidade de trabalhar com o esboço. Quando eu tenho facilidade de gravar, eu pego o tópico, vou lendo os tópicos e gravando. Ó, primeiro vai ser esse, segundo vai ser esse, terceiro vai ser esse. Pronto, gravei. E tem pessoas que não têm tanta facilidade de ficar indo olhando, ele não consegue parar. Agora, quando você consegue parar, você anota os tópicos e aí você vai ter facilidade. Ó, acabei esse. Qual que é o próximo? Você vai dar uma olhada, abaixa a cabeça, dá uma olhada e continua a ministração, para que você não se perca dentro da sua pregação. Tá dando para entender aqui? E nós vamos enxergar aqui na apostila. Eu vou falar para vocês também como fazer essas divisões aí, para que vocês aprendam com mais facilidade na hora de ministrar as suas pregações. Então as divisões devem ter significados para os ouvintes e não deve se desviar da mensagem principal, que é a coluna do sermão. O objetivo será finalizado e apresentado na conclusão. O ouvinte precisa acompanhar o seu desenvolvimento. Cada divisão, subdivisão, até a ilustração e a explicação tem que estar tudo interligada ao mesmo assunto. Porque eu não sei se você já ouviu pregador ministrar. A pessoa, ela lê um texto, prega outro, conta testemunho, conta a história da vida dele, conta a história da vida de outra pessoa, e no final das contas, ele não prega o que ele leu, ele não prega o que ele pegou dentro da palavra, e isso não adianta. Porque então para que abriu a Bíblia para ler? Se ele vai contar testemunho, se ele vai contar a história, se ele vai contar outro assunto. Então é interessante que você esteja prestando atenção no que você lê. Porque uma pessoa que ela lê a Bíblia só por ler para pregar o que ela acha, isso não é pregação. Você precisa pregar o que você está lendo. Você leu? Traga entendimento para as pessoas em cima daquilo que você leu, para que as pessoas absorvam de forma clara e você tenha eficácia de edificação naquilo que você ministra. Senão a sua pregação ela acaba sendo algo que não tem objetivo. É como uma flecha lançada para qualquer lugar. E eu tenho que ter um alvo. Quem lembra aqui? Alvo, objetivo. Se eu não tiver um alvo, eu vou jogar a flecha para qualquer lugar. E aí a flecha pode cair em qualquer lugar e não ter objetivo nenhum. Então não adianta. Tem aqui algumas referências sobre um bom corpo da mensagem. Eu vou ler para vocês. Presta atenção. Isso que é muito importante para que você entenda, por mais que você não seja ministrante ou não pregue ainda ou só ouve a palavra, isso aqui
esta parte desse curso é importante para todos, como outras também. Devem ter unidade de pensamento, elas ajudam o pregador a lembrar-se dos pontos principais do sermão, elas ajudam os ouvintes a recordarem dos aspectos principais do sermão, porque aí o ouvinte ele vai lembrar do tema. Tem pessoas que me ligam até hoje, me mandam no WhatsApp. Ontem mesmo um jovem sempre me mandou no WhatsApp, falando, pastor, eu lembro até hoje, um jovem eu tive em um congresso, em vários lugares, uma mensagem do Senhor H2O, nunca mais esqueço. Uma mensagem do Senhor, essa do oitavo também. Nossa, então as pessoas acaba que o tema fica gravado na mente delas e elas assimilam tudo aquilo que foi ministrado através do tema aí. Elas devem ser distintas uma das outras, elas devem originar-se da proposição e desenvolvê-la progressivamente até o clímax do sermão. Elas devem ser uniformes e simétricas. Cada divisão deve ter apenas uma ideia ou ensino. Pastor, o que é isso? Nós vamos entender aqui e eu vou passar para vocês aqui. Vou até mostrar na apostila também. Você que não tem, vai também entender aí. E aqui vai falando sobre algumas referências das divisões aí, ó. Olha aqui na página 19. Pronto. Agora nós vamos entrar na prática. Então você que tem seu caderno, você que tem sua caneta aí, seu marca-texto, vai num texto. Essa semana eu vou deixar lá no grupo para que você faça uma tarefa. Eu vou mandar essa tarefa lá no grupo hoje ainda. E aí você vai fazer durante essa semana, vai tirar uma foto e vai me mandar sobre aquilo que você vai ministrar ou tem facilidade melhor dentro de um texto, que aí nós vamos absorver aí bacana aí sobre esse assunto aí, para que você desenvolva melhor aí na prática. Na página 19 tá falando, ó, exemplos de divisões. Exemplo 1. Ao tema. O tema, o Cristo que muda. O Cristo que muda é o tema da mensagem. Aí o texto está em Hebreus, capítulo 13, verso 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui está abordando duas divisões. Então vamos lá. O tema o Cristo que muda. E aí você pode pôr o tema que você sentir aí melhor para colocar. O tema é o Cristo que muda. O texto é Hebreus, capítulo 13, verso 8. Então você vai ter um tema, vai ir para dentro da Bíblia e pegar um texto. Eu vou aplicar para vocês lá no grupo, para que vocês façam essa tarefa durante a semana aí. Até na próxima segunda-feira eu quero que vocês me entreguem no meu WhatsApp, mande para mim, para que eu veja aí a desenvoltura de vocês aí. Possa também dar alguma sugestão, dependendo da dificuldade de vocês aí. Então aqui está o tema e o texto. Bacana. Agora nós vamos aprender as divisões. Então as divisões, ela faz parte do corpo da mensagem. Como isso, pastor? A divisão número 1, você pode colocar A também. Ó, divisão número 1. O que não muda em Cristo? Então tá fazendo uma pergunta. A primeira, irmãos, que eu queria colocar para vocês aqui. O que não muda em Cristo? Então essa é a primeira divisão. E aí eu estou fazendo uma pergunta para os ouvintes e eu vou respondê-la. Eu pergunto para os irmãos, o que não muda em Jesus Cristo? Ou em Cristo? E aí eu já vou estar preparado dentro do meu esboço, no mínimo 3 ou 2 referências, o que não muda em Cristo. Tá dando para entender até aqui? Então a primeira divisão é o que não muda em Cristo. Nós vamos abordar outras aqui para você entender melhor. E aí dentro dessa pergunta,
que eu estou aplicando na minha primeira divisão, ou na minha primeira aplicação, aí eu vou abordar letra A ou letra B, isso para mim. Eu não vou falar para o público, vou colocar A e B e eu vou dar duas respostas aqui a respeito dessa divisão. A segunda divisão, por que não há mudança em Cristo? Por que não há mudança em Cristo, irmãos? E aí eu vou pôr uma, duas ou três referências por que não há mudança em Cristo. Tá dando para entender aqui qual é a facilidade? Então, o texto, ou melhor, o tema, o texto. Então, montei o tema. Eu vou deixar aqui para que vocês tá ao contrário. Mas aqui vai dar para vocês absorverem aí, entender um pouco sobre o que eu estou falando. Tá vendo? Exemplo, tema. Você que tem a apostila, fica mais fácil aí de você entender. Então nós vamos para outra referência aqui. Então isso aqui é muito importante para o pregador. Então quando você aprende isso daqui, você ouvindo, sentou para ouvir uma ministração e o pregador começou a ministrar, você já tem noção de que ele é novo na ministração, ele não tem maturidade ainda para pregar, ele não estudou a palavra, ele leu a Bíblia assim por alto. Então tudo isso você vai entender quando você entende toda essa divisão que nós estamos aprendendo até aqui. E isso vai trazer aí melhor clareza. Então as pessoas hoje elas têm facilidade de ir para o lado mais fácil. Só que para você crescer, precisa estudar. Precisa absorver isso. Você precisa ir para um estudo. Porque as pessoas não aprendem as coisas só na prática, na dureza. Tem coisas que você vai na cara e a coragem dá certo. Mas as coisas corretas precisa de estudo. É igual uma autoescola. É igual para dirigir carro. Aqui não é a Índia. O Brasil e a maioria dos países organizados é assim. Primeiro você vai para a sala de aula, aprender a placa, aprender direção defensiva, vai aprender primeiros socorros, vai aprender tudo ali, porque quando você vai para o volante, você já tem noção das coisas. Só que as pessoas elas não querem estudar, elas já querem ir para o altar, pregar, fazer e acontecer. E aí o resultado é um resultado pobre. Então se você quer um resultado que tenha eficácia, faça as coisas de maneira perfeita. O problema é que as pessoas fazem tudo de maneira que elas acham, da forma que elas pensam, da forma que elas entendem, e elas não fazem o que Deus quer. Então não adianta você fazer as coisas do jeito que você acha, do jeito que todo mundo faz. Ah, mas todo mundo faz. Entenda, você tem que parar de fazer as coisas porque todo mundo fazem. Você tem que fazer as coisas que Deus quer que faça, da forma que Deus quer, da forma organizada. Então, trabalhe de forma organizada. Gaste o seu tempo, igual você está aqui, gaste o seu tempo para estudar, para entender. Porque enquanto pessoas, às vezes, elas estão à toa, fazendo nada, elas não se dedicam a nada, elas, às vezes, querem fazer as coisas de qualquer jeito. E as coisas têm que ser organizadas, bem feita. Quanto melhor feita, melhor o resultado. E não há nada melhor do que fazer as coisas bem feitas para mim. Agora imagine para Deus. Se para Deus as coisas precisam, para mim as coisas precisam ser perfeitas ou de boa, pelo menos para mim eu quero que as coisas sejam de boa qualidade, de bom organização. Por que para Deus eu posso empurrar com a barriga? Ah, não, Deus vai ajudar. Para com isso. Para com essa palavrinha. Não, Deus vai me entender. Deus, te entender uma coisa, aceitar é outra. Aceitar não tem esse negócio não. Ou faz direito ou não faz. Ou faz as coisas de qualquer maneira não. Tenta, se você não sabe fazer o melhor ainda hoje, mas esforce. Faça o seu melhor. E procure evoluir. Para de ficar estacionado na mesma posição que você está. Vamos lá. Nas divisões pode-se apresentar a palavra motivo como a divisão. O primeiro motivo o segundo motivo, o terceiro, o quarto e o quinto é. Então eu posso fazer as divisões de várias maneiras aí. Vai depender da minha mensagem. Vamos dar um exemplo aqui de uma mensagem
Vamos ver aqui uma mensagem que dá para aplicar. Ah, uma mensagem que eu tenho de João capítulo 11. Fala sobre Lázaro na tumba. Então, eu falo sobre cabeça, braços e pernas. Então eu coloco 3 referências, aí eu coloco 3 ferramentas ou 3 ações do inimigo contra a minha vida. Vai depender do que eu vou abordar. Ou 3 ferramentas que o inimigo usa para derrubar um cristão, um obreiro. 3 armas do inimigo para detonar uma pessoa, ou 3 níveis para destruir um ministério, ou para deixar um ministério de pé, ou um ministério cair. Aí eu vou e falo sobre cabeça, sobre braços e sobre pernas. E aí você vai explicar sobre isso. Então, dentro da cabeça, o que eu refiro? Cabeça fala de estabilidade, de visão, fala de audição, fala de controle, de mente. Então, tudo isso você pode envolver sobre as divisões. Então, a divisão, primeiro, cabeça. A segunda divisão, braços. A terceira divisão, pernas. E aí, segundo, na cabeça, eu coloco mente. Aí eu posso colocar 3 coisas lá referente a isso. Aí eu vou pro braço. O braço fala de quê? Fala de estrutura, de escudo, de espada. Então coloco espada, escudo. O que isso referencia? E aí, segundo aí eu posso colocar A, B, colocar A, cabeça. Não, divisão, cabeça, A. Aí eu coloco mente. Mente o quê? Aí eu posso escrever um pouquinho embaixo. E aí, só que como eu já gravei o que eu vou falar sobre mente, eu só coloco A e coloco mente. E aí quando eu coloco mente, se eu tiver um esboço ali para ministrar, o que vai acontecer? Eu vou bater o olho e colocar assim, cabeça. Aí letra A, mente. Aí eu já levanto e já começo a falar sobre, irmãos, então agora mente. Tá vendo a facilidade que vai te fazer acompanhar a palavra de uma forma clara, de uma forma assim que vai ter resultado? É você fazer uma coisa bem organizada, bem trabalhada. E isso vai ser com o tempo, porque depois que você adaptar a isso, você tiver organizado a isso, você não vai precisar de esboço mais. Você não vai precisar anotar, você vai começar a gravar. E aí você vai começar a falar as coisas de forma organizada, porque você já vai ter as coisas facilitadas ali na mente, com organização. E aí vai vir as revelações, claro, sempre vem as revelações da palavra. E aí quando vem a revelação, você solta ela também. Então sempre vai vir, só que a revelação vai vir em cima daquilo que eu estudo. Se eu não estudar, não tem como vir revelação. Porque Deus não trabalha com mágica. Deus trabalha com revelação. E a revelação vem em cima daquilo que eu leio e não entendo. Mas a revelação traz clareza de cima da palavra. E aí me abre a mente na hora. E aí eu solto ela aí. Deu para entender até aqui? Tá dando para entender? Assim, ó, compartilha aí. Escreve aí nos comentários. Pastor, tô entendendo. Pastor, tá sendo de acrescimento para mim aqui. Tô absorvendo aqui. Vamos lá. Nós estamos chegando no fim da nossa live aí. Tá bom, vamos lá. É aprender aí, desenvolver aí. Então o corpo é trabalhar a isso. Agora nós vamos falar sobre a conclusão. Vamos lá, rapidinho, para que eu quero na semana que vem aplicar para vocês os 3 tipos de mensagem, para que vocês entendam como trabalhar os 3 tipos de mensagens aí. Conclusão. Então vamos lá, nós já falamos do tema, nós já falamos do texto, nós já falamos do tema, nós já falamos do alvo e objetivo, nós já falamos do que é o texto, o tema, nós já falamos agora do corpo, e agora nós vamos falar da conclusão. Então a conclusão da mensagem.
Então, o corpo da mensagem é esse, é eu montar toda a aplicação para as pessoas. Porque as pessoas, elas precisam entrar na minha história, elas precisam entrar na minha ministração, elas precisam entrar na minha no que eu estou ministrando no meu sermão. Então isso é de extrema importância aí, para que você acresça aí para as pessoas de forma clara. E aí as divisões, como eu ensinei para vocês aqui, de forma assim que não tem como você ter insegurança, e se você tem medo, você vai ter mais segurança de trazer aí clareza para a mensagem. Vamos lá. Conclusão agora. A conclusão é o clímax da aplicação do sermão. Para terminar, concluído, só para encerrar, já estamos terminando. É algo que vai fechar o que você aplicou sobre esses 3 elementos aí. Vamos colocar para que você entenda, nós temos um texto. Jeremias capítulo 33, verso 3. Texto. Vamos colocar um tema. O que clama tem resposta. Ou 3 níveis da resposta do que clama. Ou 3 resultados para quem clama. 3 resultados para quem clama. Pronto, coloquei um tema. 3 resultados para quem clama. Isso é coisa rápida aqui. A gente pode ter mais criatividade para montar um tema aí. Vamos lá. E aí, segundo esse 3, Jeremias 33, 3, o que é que nós podemos colocar agora? Jeremias 33, 3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e que ainda não sabes. Pronto. Então eu disse 3 coisas para quem clama, ou 3 resultados para quem clama. Então vamos lá. Quem clama? Aí agora eu vou montar, já tem o texto, montei o tema, e agora eu vou para o corpo. O corpo é o quê? Eu disse no tema que é 3 resultados para quem clama. Então eu vou falar sobre 3 coisas ou 3 resultados para quem clama. Então, na minha introdução, eu vou aplicar o quê? Eu vou explicar a respeito de clamor. Porque depois que eu clamo, que a pessoa clamar, ela vai ter 3 resultados. Então eu vou falar sobre clamor. Porque a única coisa que a necessidade de fazer para mim é clamar. Então dentro da introdução eu vou falar sobre clamor. Eu sei que essa daqui tá mais difícil para vocês, mas vamos lá para vocês aprenderem. Eu não fui mais na história, então fora de história é mais difícil. Mas vamos lá para vocês aprenderem aí também. Então clamor. Então eu vou pegar a palavra clamor e ir no dicionário. O que é clamar? Clamar é uma pessoa que está em extrema ausência de necessidade. É uma pessoa que está à beira da morte. É como alguém pendurada com uma mão só num barranco e ela não consegue subir e ela grita por socorro para alguém. Me ajuda, me ajuda. É como alguém que não consegue se edificar ou trazer força para si mesmo. Não consegue se levantar por si próprio. Então a única coisa que ele faz é gritar, é clamar, é mostrar que ele tem extrema necessidade de uma resposta ou de uma mudança na vida dele. Então isso é a palavra clamor. Então eu vou explicar sobre isso e aí eu posso começar a falar para as pessoas dentro da minha introdução e explicar quem aqui está com essa necessidade, quem aqui. E aí você vai falar sobre 3 resultados. Aí agora eu vou ir para o corpo da mensagem. Introdução, eu explico o que eu quero falar. O corpo da mensagem, eu aplico. Então, eu explico na introdução e aplico no corpo. Então, eu preciso aplicar aquilo que eu estou falando. Porque se você não aplica a mensagem fica só para você. Fica só dentro do texto. E aí as pessoas não entram na sua pregação. E as pessoas não entendem.
Você já parou para ouvir alguém pregando que ele fala da Bíblia e ele não fala de você, ele não aplica nada, e aí você às vezes fala, não, a mensagem não fluiu. Você não entendia por que não fluía, agora você vai entender. Quando você estiver sentado e ouvindo alguém, e alguém começar a falar da Bíblia, falar assim, não, esqueceu de aplicar para mim, ele não aplicou a mensagem para nós, ele só ficou dentro do texto. Porque ele ficou só na introdução, ele não aplicou para o corpo da mensagem. Tá vendo a importância? Então não é coisa simples. Parece ser simples, mas não é. Ou parece ser algo que nó, é um bicho de sete cabeças, também não é. Mas eu preciso trabalhar de forma organizada. Mas para que eu evolua, então vamos lá para o Jeremias 33:3. Então eu vou falar sobre três coisas. Agora eu entrei para o corpo. Como é que eu aplico o corpo? E agora eu vou falar da primeira. Então eu já leio o próprio versículo. Estou só no versículo. Clama a mim, vírgula. Então eu já expliquei na minha introdução. Eu quero falar só sobre clamar. Quem clamou, como é que a necessidade de clamar. Quem não clama não tem resposta. Quem não clama não tem resultado. A necessidade que você veio aqui para clamar, você tem necessidade. Então clamou. Agora as respostas. A resposta agora é referente à de Deus. Então, a minha é clamar, a de Deus agora é 3. Ele diz que ele vai anunciar coisas grandes, firmes e que ainda não sabes. Então, eu vou falar da grande primeiro. Então, coisas grandes. Então, eu coloco A, B e C. Ou eu posso colocar A, B só. O A, B, C e D. Vai depender. É bom que você não acresça muito em cada um para não ficar algo muito longo. Então, você coloca aqui 3. Então aqui eu coloquei grande. Então A, B e C. O que eu vou fazer? Eu vou colocar no A aqui o que? Qualquer referência de Deus grande. Um Deus grande. Então aqui um Deus grande, quando eu ler, eu falo, não, um Deus grande. Aí eu vou explicar. Irmãos, então é entender que a Bíblia diz que Deus vai dar coisas grandes. É entender o quê? Que um Deus grande, ele não dá coisas pequenas. Porque se ele é grande, ele vai dar coisas grandes. Então, você possa até estar olhando para a situação e ver ela de uma dificuldade grande para você. Se alegre, não fica triste. Porque Deus é grande. E um Deus grande dá coisas grandes. Então, se o teu milagre é para algo grande, você vai alcançar. Tá dando para entender aqui? É entender que eu consigo assimilar a minha mensagem de forma clara. Tá vendo que fica claro para as pessoas? As pessoas vão para casa madura. Então, a pregação não é fazer as pessoas só movimentar. É entendimento, é raciocinar. A mensagem precisa criar dentro dela uma mudança. Porque se não houver mudança, de nada adianta. A mensagem precisa entrar com efeito para que haja mudança. E aqui eu posso colocar outras referências. E aí eu vou para a segunda, Deus grande, firme. O que é que fala de firme, irmão? Firme é coisa que dá estrutura. Quando eu vou construir um prédio, eu coloco uma estrutura firme. E aí você pode falar sobre alicerce, você pode falar sobre raiz de uma árvore fraca, uma árvore forte. E aí você pode explicar várias coisas, você pode entrar na ciência, você pode entrar na tecnologia. E aí vai depender do seu intelecto e do seu raciocínio com Deus. Deus vai te dar aí deslanchar dentro da Bíblia mesmo, referências sobre alguma coisa. Vai depender do seu relacionamento com Deus aí. Outra coisa que nós vamos ter entendimento aí. Agora a conclusão. Deu para entender até aqui? Se deu para entender até aqui, manda aí. Pastor, eu tô entendendo. Pastor, eu tô compreendendo aqui. Já entendi. Deu para absorver bacana aí. E deu para assimilar de forma clara aí. Manda aí para mim, fazendo favor. Dá um joinha aí. Manda uns coraçãozinhos. Aperta nos coraçãozinhos aí. Do joinha. Para eu saber que você tá entendendo. Que você entendeu. Comenta aí, pastor, eu tô entendendo. Não, pastor, já foi claro para mim aqui. Não, abriu minha mente aqui. Comenta aí alguma coisa para eu entender que você tá
conosco aí. Amém? Deu para compreender aí? Isso. Amém. O pessoal tá entendendo aí. Vamos lá. Então, conclusão e apelo. Só pra gente encerrar aí o montagem do esboço. Que aí a gente vai pra pregação. E aí o negócio vai esquentar. Vamos lá. Isso aqui é só o mingauzinho pra vocês dar uma alimentada aí. Vamos logo pra gente dar uma assimilada aí. Vamos lá. Conclusão e apelo. Qual é a conclusão e apelo? Conclusão é a hora de trazer tudo aquilo que eu apliquei no corpo. Então, tudo aquilo que eu apliquei no corpo é a hora de aplicar. Ó, fiz a introdução bem. O corpo foi bem aplicado, agora é hora de concluir. Qual é uma boa conclusão de Jeremias 33:3? É eu começar a trazer. Tá vendo, irmãos? O que Deus tem para sua vida? Então, você que entrou aqui de cabeça baixa, você que tá nessa situação difícil, você que tá pensando em parar. Então, aí eu tô te dando um exemplo, mas você pode deixar Deus te usar. Você é um incentivador, você é um atalaia de Cristo para trazer a pessoa para dentro da sua mensagem, para uma mudança de vida. E aí a conclusão vai fazer isso. Apontar o objetivo específico da mensagem, clara e específica, resumo do sermão, aplicação direta à vida dos ouvintes, pequena, faça um desfecho inesperado. Então, aplique isso, coloque o povo de pé. Então, você quem está animado aqui, levanta. Você estava chorando até agora, o clamor seu parecia que você ia morrer, mas não vai mais. Então, isso vai fazer com que as coisas mudem, que as coisas entrem em mudança na sua vida. E aí acabou. E aí é a hora de simplesmente a fazer as coisas mover aí. E é a hora de fazer o apelo. Então, conclusão e apelo. Pronto. O apelo, vocês já sabem aí, cada um tem sua maneira. Organize como você vai chamar alguém para dentro da casa de Deus, para estar dentro do corpo de Cristo. E aí você vai ter uma boa aplicação aí organizada no apelo aí. Glória a Deus. Achei que nós nem ia chegar aqui não. Chegamos, irmãos. Agora nós vamos para a página 22. Semana que vem. Fica comigo, chama alguém aí que semana que vem nós vamos entrar para os tipos de sermões. Então agora nós vamos começar a montar as mensagens aí. Então aproveite, pegue seu caderno, a caneta, o marca-texto, pega a Bíblia. Que semana que vem eu quero que vocês todos anotando aí que nós vamos falar sobre algumas coisas referentes a isso. Então você já aprendeu aqui agora o texto, estudar a Bíblia, já aprendeu aqui ir para dentro do tema, aplicar um tema, ter uma introdução bacana, entrar num corpo da mensagem bem organizado, que é a boa aplicação, ir para a conclusão e finalizar no apelo. Pronto. Deu para compreender até aqui? Deu para assimilar aí? Semana que vem nós vamos abordar aqui sobre os tipos de sermões. Agora nós vamos para a resposta dessa semana. Ah, você que ainda não está no nosso grupo, quer entrar, vai no meu perfil, entra lá, desce lá, você vai ver uma postagem para entrar no grupo do curso. E aí lá no grupo do curso você vai estar acompanhando lá. Então eu mando lá em PDF para vocês imprimirem, para vocês acompanharem o curso aqui. Tendo todo o cronograma do curso aí, nós vamos estar fechando e eu vou dar um certificado para todos que concluírem. Porque eu vou fazer uma prova ao final, referendo-se a todas as aulas que eu dei. E aí você respondendo, porque você viu todas as aulas, aí você vai estar recebendo um certificado aí do curso de pregação nosso aí, amém? Então essa é a nossa referência. Então você que ainda não viu os vídeos passados, não está aqui no Facebook, está lá na nossa plataforma. Então se você quiser entrar no grupo, você entra, eu mando para vocês lá, vocês verem os que passou, assistam esse, e aí nós vamos continuar aí para fechar. Então vamos lá para a resposta. A pergunta da semana foi, animal tem o quê? O ser humano, aprendemos já, eu respondi. Depois nós vamos fazer uma live específica só disso, que é muita coisa. Mas resumindo, para que vocês entendam aí
bem resumido do resumido aí. Porque tem pessoas que às vezes elas é crítica, tende a querer me questionar. E a maioria das pessoas às vezes que questionam e que vêm reclamar ou fazer perguntas para mim ou não aceitar é pessoas que não estudam ou pessoas que acham que nós chegamos aqui ou que eu simplesmente estou aqui jogando conversa fora e não. Irmãos, aqui é dedicação de estudo. Então eu com assim, dedicação que Deus, graças a Deus, me deu graça. Eu há poucos anos atrás não tinha capacidade nenhuma de ensinar, nem muito menos de entender a palavra. Mas tudo é dedicação e a graça de Deus. E graças a Deus hoje sou formado teólogo, sou professor, bacharel em teologia, dou médio, dou básico, tenho uma escola de ensino, aplico o estudo, estou ingressando no mestrado, trabalho a cursar o grego, então eu estou trabalhando sempre desenvolver a palavra, leio a Bíblia, então eu já fiz mais de 2.000 horas de estudo só sobre esses assuntos que eu tenho perguntado para vocês. Então é dedicação de 2 anos seguido, fora o meu bacharel, fora meus estudos à parte da teologia, só sobre esses assuntos eu estudei durante 2 anos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a não falar sábado, de 7 horas da manhã às 5 horas da tarde, estudando. Então eu trabalhava, o trabalho meu não precisava conversar em nada, então eu colocava um fone e escutava. Então nós não chega aqui de paraquedas, porque às vezes as pessoas acham que nós vemos aqui, fala abobrinha, chega aqui e fala, não, é estudo, eu aplico aquilo que eu me dediquei e me dedico sempre estudando a palavra. Então você às vezes tenha mais respeito pelas pessoas. E nem por isso, porque eu estudei, que eu vou querer me colocar melhor do que alguém ou colocar que eu sei mais do que você. Não, todos nós estamos aprendendo junto. Eu postei algo no Facebook, no meu WhatsApp, que o maior conhecimento é quando eu ensino. Eu aprendo mais do que vocês, porque eu estou remoendo aquilo que eu já aprendi. Então isso é importante. Então nunca disfarça, não aceito isso. Antes, para que você não aceite algo, primeiro estude, primeiro entenda, primeiro absorva, para depois você criticar alguém e falar, não, eu não concordo. É certo que você pode discordar e concordar com alguém, isso é aceitável para todos, mas desde que você esteja com respeito, que a gente tem que ter respeito um pelos outros. Amém? Vamos lá. O ser humano tem espírito, alma e corpo. E o animal? Então o animal vou responder agora. Vou até fechar a apostila. Então compartilha aí primeiro aí, dá uns coraçãozinhos aí, vê se vocês estão interessados para a resposta aí. Vamos ver aí. Então, senão não vou falar nada não. Isso, dá um joinha, dá um coraçãozinho, fala, ó pastor, eu quero saber sim, ó pastor, preciso. Ah, nossa irmã Rosana, lá de São Paulo, pastor Aguiar também é uma bênção de Deus na nossa vida, e Deus abençoe suas vidas aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, responde aí. Eu quero saber. Isso, dê uns coraçãozinhos. Isso, tem só a Cleia lá de Sarzeto que tá dando os coraçãozinhos. Isso, a varoa ali também. Vamos lá. O que o animal tem? Nós temos espírito, alma e corpo. E o animal? Depois nós vamos fazer uma live só sobre isso aí. Só sobre espírito, alma e corpo. Vamos lanchar na Bíblia aí. Desligou? Pera aí, Davi. Internet desligou. Vamos lá. Caiu a internet aqui, mano. Mas voltou. Tô usando meus dados móveis aqui. Vamos lá. Vou responder agora, hein? O que o animal tem? Então entenda. Você tem a alma e você tem o corpo. E entre esses três tem a mente e o coração. Vamos lá. O animal. O animal, ele tem... Muitas pessoas, por que elas têm dificuldade de aceitar que o animal tem alma?
porque elas estão na tese ou no estudo sempre aplicado e não estudado, que é o corpo vai ser para a terra, o espírito vai voltar para Deus e a alma vai ser julgada. Então eles não aceitam que o animal tem alma porque eles acham que é a alma que vai ser julgada só. Para com essa tese aí. Primeiro que isso aí é uma coisa falada de Eclesiástico, de um texto poético. A explicação daquele texto é diferente. Primeiro que o espírito vai estar com Deus, que no original ali não é entregar para Deus, como diz meu espírito, toma para Deus aí de volta. Não, é retornar ao lugar de origem. É como eu moro em Belo Horizonte e eu não estou em Belo Horizonte, estou no interior de Minas. Eu vou retornar a Belo Horizonte. Então o espírito meu vai para Belo Horizonte novamente. Então não é um sentido de entregar de volta, é de retornar à minha casa. Mas aí, até aí tá tranquilo. Vamos ficar falando de coisa que não, só vou responder. Referência a gente manda lá para os alunos e vai. Aqui nós vamos responder aqui. Se tiver mais interesse, entra no grupo lá. Vamos lá. O que o animal tem? O animal tem alma e o animal tem corpo. Por quê? O corpo é a matéria. Isso aí eu não preciso explicar. E a alma por quê? Porque tem sentimentos e emoções. Então, a alma do animal produz sentimentos e emoções. Quem nunca viu um animal, principalmente mais costumeiro, o cachorro, que ele escolhe um dono, várias referências sobre esse sentimento, ele corre atrás do dono, você pode deixar ele não sei quantos quilômetros. Tinha eu me lembro como criança, meu pai, nós tínhamos um cachorro, acho que chamava Ariel. Meu pai levou ele de carro longe, 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 longe. Passou, não sei se foi dias ou algumas horas, não sei quanto tempo. O animal voltou para nossa casa de novo. Então, animal tem sentimento também. Animal tem emoções. A única coisa que o animal não tem é espírito, porque espírito fala de intelecto, fala de um corpo espiritual. Então, seu espírito é um corpo no mundo espiritual. Então, você é o único ser que comunica em dois mundos ao mesmo tempo, porque você tem um corpo espiritual, comunica no mundo espírito. Tem um corpo físico, comunica no mundo físico. Então, esses dois corpos seus unidos, você está comunicando nos dois mundos ao mesmo tempo. Que é o livro de Hebreus, fala sobre esses dois mundos aí, que é o mundo espiritual e o mundo físico. O mundo espiritual mais real do que o físico, que enxergamos. Então, o animal tem alma e corpo, ok? Então, vamos ficar só até aqui, então. Depois nós evoluímos mais aí. Semana que vem estamos de volta, continuarmos a apostila, estamos quase lá. Daqui a pouco nós estamos encerrando para nós abordarmos outros temas aí polêmicos e difíceis de ser entendidos na Bíblia. Então nós vamos para o grupo, eu vou abrir o grupo lá agora, e vocês vão mandar lá o que vocês aprenderam aqui na aula, o que vocês já deu para entender aqui. E amanhã de manhã eu fecho, porque o grupo é um grupo fechado. Eu não deixo as pessoas ficar mandando bom dia, boa tarde. Não, é um grupo referente mais só para perguntas e respostas. Então, na hora de responder, eu abro e as pessoas respondem. E as perguntas eu vou mandando lá para vocês e vocês respondem para mim no particular. Então, vocês podem mandar as perguntas. Ah, pastor, não sei. Igual tem feito já cotidiana aí. Então, semana que vem estamos de volta. Você quer entrar no grupo, vá no meu perfil, vai descendo que você vai achar o link lá e vai entrar no nosso grupo. Amém? Deus abençoe. Comente aí como você achou, se a live foi boa, se você edificou. Comente aí e que Deus abençoe. E segunda-feira estamos de volta, tá ok? E essa semana eu vou abordar mais uma pergunta para vocês lá. Deus abençoe.